Salve, galera do Leão de Periçá, Juan aqui falando. Vai começar o Campeonato Brasileiro, os regionais acabaram e com eles a velha dúvida, né? Onde vai passar os jogos do Leão? Vai passar na Cultura? Vai passar na Remo TV? Vai passar em algum YouTube? Tem que assinar o DAZN de novo? E esse canal novo agora está chegando, esse Zap, como é que funciona? Essas e outras dúvidas a gente espera dar uma esclarecida para vocês logo depois da vinheta. Então, editor, pode soltar. Muito bem. O fim de semana está recheado de atrações no futebol brasileiro. Já tivemos o começo da Série A neste fim de semana, e no próximo fim de semana vai começar a Série C, que é o campeonato que interessa para o Leão Azul conquistar o tão sonhado acesso. E nesta semana tem havido muitos burburinhos acerca dessa questão dos direitos de transmissão. Afinal de contas, quais emissoras irão transmitir? Quanto é que na prática eu vou ter que desembolsar? E ao final do vídeo a gente espera dar também uma opinião sincera de tudo isso que está acontecendo, de como fica o torcedor diante de tudo isso que quer apenas acompanhar o seu clube de coração. A gente vai relembrar aqui até 2018, a competição ela estava na mão do esporte interativo, né, do antigo esporte interativo, que agora virou TNT Esportes. Eles acompanharam o Remo, a gente tem várias narrações daquela época e tudo mais, a gente tem até uma lembrança afetiva com relação a isso. Naquele tempo também você tinha a TV aberta, a TV Brasil, em algumas temporadas eles transmitiam os jogos da Série C, ali eu lembro benzinho de um Cuiabá e Remo lá em 2018 que eles transmitiram, nosso. E depois que eles saíram, a gente passou a conhecer o famigerado DAZN, né? Que é um serviço de streaming que surgiu aqui no Brasil no ano de 2019. Não, ele veio para o Brasil, no caso, nesse ano, e já existia aí mundo afora. E eles pecaram muito com alguns aspectos técnicos de transmissão, especialmente naquele primeiro ano que eles tinham a exclusividade total. Então eles tinham os direitos da transmissão, você tinha aquele esquema de um jogo por rodada na Band, só que esse jogo da Band era sempre o jogo do YouTube do DAZN. E aí os outros, você tinha mais 5 jogos que eram exclusivos do DAZN e você tinha 4 jogos que ficavam completamente no escuro, que foi um dos grandes problemas que a gente teve também naquele começo. O Remo não teve esse problema porque o Remo se enquadra naquilo que eles consideram os principais jogos da rodada, então sempre os principais jogos da rodada eles transmitiam, mas alguns jogos ficaram sem transmissão naquele período e com essas dificuldades técnicas, você não tinha onde assistir e tal, foi um contexto bem complicado. Para piorar, a gente teve uma pandemia logo depois, e o DAZN, inclusive, ficou ameaçado de sair do Brasil por conta disso. Eles tentaram aumentar o portfólio de transmissões na época, compraram a Sul-Americana, compraram a Recopa, compraram o Campeonato Italiano, mas aí veio a pandemia, as competições paralisaram, e o DAZN é um streaming tipo pay-per-view, então você não paga o DAZN para ver os programas tendo DAZN, você paga o DAZN porque você quer ver o jogo. Não tem um programa, não tem uma grade linear de programação. Então, eles perderam muitas assinaturas. Tiveram alguns contratos que deram errado. O próprio contrato do campeonato italiano foi um deles, porque eles compraram o campeonato, eles exibiram o campeonato até a pandemia acontecer. E quando voltou da pandemia, o período de vigência já tinha acabado. Ou seja, eles não transmitiram o final, porque não tinham mais dinheiro para pagar o resto da competição. E aí ficou naquele limbo, no final de 2020, 2021. Em 2022 entrou a figura da N Sports, que foi uma figura que veio para complementarizar as transmissões da Zon. Então você tinha 6 jogos no DAZN, você tinha 4 jogos no N Sports. Eles tinham exclusividade, não transmitiam os mesmos jogos. Mas com isso você pelo menos deu visibilidade para a competição toda. E ainda você mantinha aquele esquema da Band trazendo um jogo por rodada para o Norte e Nordeste. Inclusive em 2022, esse foi o ano que isso aumentou, porque a Band viu que a audiência estava muito boa no Norte e Nordeste. Eles tentaram, e foi o ano que a gente teve mais clubes de São Paulo. Então eles adotaram um esquema de 2 jogos por rodada, sendo que um jogo era só para o interior de São Paulo, sempre que você tinha ali o Mirassol, um Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, os times dali. Acabou que não deu muito certo, porque diferente do Norte e Nordeste, que acompanham os principais clubes, eles não tiveram esse mesmo apelo no estado de São Paulo, então eles pararam com esse esquema de transmissão já logo na temporada seguinte. E com o advento deles da Série B, que eles conseguiram comprar a Série B ano passado, na verdade não eles, a Brax, que foi a empresa que comprou e a Band negociou com a Brax, a Band entrou na Série B ano passado e aí eles abriram mão de ter no portfólio a Série C.
Com isso o campeonato ficou fora da televisão aberta no ano passado. A gente só teve realmente transmissão no DAZN e aí numa nova emissora que foi o Nosso Futebol. O Nosso Futebol ele vem com uma pegada muito semelhante ao que o Esporte Interativo tinha, porque o Esporte Interativo tinha o EI e o EI Max, né? Então tinha um canal, o Nosso Futebol ele tem um canal linear com programação 24 horas funcionando na TV por assinatura. E ele também tem o Nosso Futebol Mais, que é o pay-per-view dele. Então alguns jogos, a gente vai ver aqui na tabela já já, vão passar no Nosso Futebol, também no canal linear e no Nosso Futebol Mais, e a grande maioria vai ficar exclusiva do pay-per-view dele. O Nosso Futebol Mais é como se fosse o Premier deles. Então eles fizeram um serviço muito bacana, na verdade, no campeonato. No ano passado, a gente teve um grande desmembramento desse campeonato, porque o Gold, que estava querendo se firmar no Brasil, entrou no final do campeonato para transmitiu até dois jogos do Remo, contra a CSA e contra o Ipiranga. Você teve o Camisa 21, que foi um contrato extremamente aleatório, porque eles transmitiram apenas a estreia do Remo contra o São Bernardo e não transmitiram mais nenhum jogo daquela Série C. Então, o Camisa 21 também transmitiu. E você ainda teve um contrato por fora da Record de Sergipe, a TV Atalaia, que é afiliada lá, que eles fizeram a transmissão dos jogos do Confiança para Sergipe. Os jogos dele é como visitante, no caso. Então, aquele jogo Confiança contra o Remo, por exemplo, que o Remo venceu no Bahião, aquele jogo foi transmitido nem TV aberta, só que só para o estado de Sergipe. E diferente da Globo, não teve aquela retransmissão para os outros locais. Era uma condição do contrato. Que tem aquele contrato, a gente teve aquele contrato pontual do Vitória, mas aquilo era um outro esquema de transmissão. Não esqueçam o Globo olhando Série C, a menos que algum clube realmente que esteja vinculado a ela vá disputar essa competição. E a grande tristeza dessa primeira parte do campeonato é que a gente realmente não vai ter a TV aberta. Então, aquela democratização que a gente tinha, e também não temos previsão de jogos no YouTube, talvez o nosso futebol faça aquele esquema de levar um jogo por rodada no YouTube, mas esqueçam também jogos do Remo, muito dificilmente vão levar jogos do Remo, porque são jogos de maior apelo, são jogos que, entre aspas, forçam a assinatura, então não vão, dificilmente vão para o YouTube, então isso força a gente a ter que desembolsar de alguma maneira. A gente vai ter que assinar o DAZN, a gente vai ter que assinar ou o nosso futebol, ou ainda o Zapping, que é um serviço de streaming novo, que foi a grande notícia da semana, que adquiriu os direitos do Campeonato Brasileiro da Série C também. Mas afinal de contas, quais jogos eles pegaram? Então, para isso, vamos dar uma olhadinha no que a CBF compartilhou com a gente, que é a tabela do Campeonato Brasileiro. Aqui na tabela, nós podemos reparar que na primeira rodada nós temos Remo e Volta Redonda no sábado às 17 horas com quatro detentores de transmissão. Quem são essas quatro detentoras, afinal de contas? Lembrando que a CBF só detalhou as 8 primeiras rodadas para a gente, tá? Então, nós não temos ainda da nona rodada em diante quem vai transmitir e qual horário vai acontecer os jogos. Então, nós temos na coluna um o DAZN, que é a emissora que detém os streams. O DAZN que agora vai ter 8 jogos para transmitir também, ou por rodada, 8 dos 10 jogos, os principais jogos. Então, a primeira dica que eu já dou é: os jogos do Remo sempre estarão como principais, então muito dificilmente a gente vai ter um jogo exclusivo do Zapping do Remo. Então, se você tem o seu DAZN aí, está continuando com assinatura, muito provavelmente você não vai ter problema nesses jogos do Remo. Só os problemas técnicos que a gente já conhece. Na coluna 2 a gente tem um canal linear do nosso futebol, que é aquele que tem programação 24 horas, como eu expliquei anteriormente. Na coluna 3 o nosso futebol mais, como eu disse, é o pay-per-view, então não tem programação lá. A transmissão só vai abrir na hora do jogo. E assim que o jogo acabar, a transmissão fecha. E na coluna 4 nós temos o recém-chegado ao Brasil, o canal Zapping. O Zapping Sports, sendo mais específico. Então nós vamos ter, pela primeira rodada, como eu falei, o jogo de abertura, de ser o jogo de inauguração do Zap no Brasil, basicamente. Então, nós vamos ter Remy Volta Redonda aqui na coluna Zap. Nós vamos ter transmissão do canal linear do nosso futebol aqui na coluna 2, do DAZN na coluna um e, claro, do pay-per-view do nosso futebol aqui na coluna 3. Na rodada 2, nós vamos ter um confronto fora de casa do Atlético e Remo, que vai ser transmitido pelo DAZN e pelo nosso futebol, mais apenas no pay-per-view. Na terceira rodada, nós vamos ter o confronto entre Botafogo da Paraíba e Remo. Tá a definir aqui, mas deve ser no Almeidão, a menos que tenha algum tipo de impossibilidade no Almeidão.
Na coluna um DAZN, coluna 3 Nosso Futebol Mais, novamente. Quarta rodada, teremos Remo e Floresta, jogo em Belém, ou a definir aqui, que sempre fica aquela questão de Baenão ou Mangueirão. Acho que isso vai depender muito do como o time for nas 3 primeiras rodadas. Na quarta rodada, lembrando que esse ano o Remo vai ter apenas 9 jogos como mandante e 10 como visitante, devido à colocação que ficou no ano passado. Novamente no DAZN, no Nosso Futebol Mais. Na quinta rodada, nós teremos Remo e Tombense, outro jogo em Belém, também no DAZN, no Nosso Futebol Mais. Na sexta rodada, Náutico e Remo, jogo nos aflitos, também no DAZN, no Nosso Futebol Mais. Sétima rodada, nós teremos Sampaio Corrêa e Remo em São Luís. Esse jogo também é um jogo daqueles que todo mundo transmite, então vai passar no DAZN, Nosso Futebol Mais, Nosso Futebol e no Zap. E na oitava rodada, nós teremos Remo e São Bernardo, time hoje treinado pelo Ricardo Catalá, vai ser um reencontro. Também coluna um DAZN, coluna 3 Nosso Futebol Mais. Em outras palavras, o Zapping, canal novo, que eu vi muita gente assustada com o preço, só vai transmitir 2 jogos do Remo, e nenhum deles é com exclusividade. Então não precisa se preocupar em assiná-lo agora, a menos que você queira realmente acompanhar toda a Série C. Por quê? Como é que funciona esse contrato? Pela tabela a gente tem uma base. Percebam que o DAZN tem 8 jogos, sendo que 7 são exclusivos. Um deles ele compartilha com o Zap. O nosso futebol, o canal linear dele só tem um jogo, que é justamente esse jogo compartilhado com todo mundo. Então o resto dos jogos vai passar no Nosso Futebol Mais. Perceba que onde eu tenho DAZN, eu tenho Nosso Futebol Mais. Onde eu tenho coluna 1, eu tenho coluna 3. E o Zapping vai pegar 3 jogos por rodada, sendo os dois que o DAZN não vai mostrar com o Nosso Futebol Mais, e um que é justamente o jogo compartilhado. Então o Zap vai ter 3 jogos por rodada, sendo que 2 vão ser exclusivos deles e um vai ser compartilhado com todo mundo. E esse esquema ele se repete, tá vendo? Em todas as rodadas. Então, na primeira rodada vai ser Remo e Volta, na segunda rodada é Sampaio e Figueirense, na terceira rodada é Náutico e Ipiranga, e eles estão fazendo esse rodízio de clubes para tentar diversificar o portfólio dele. Mas os jogos do Remo, que sempre estão entre os principais, entre os 8 principais jogos dos 10, sempre estarão no DAZN e sempre estarão no Nosso Futebol Mais. E afinal de contas, de onde surgiu esse Zap? O Zap, para quem não conhece, ele é a antiga Gigo TV. Ele é um serviço de streaming muito semelhante ao Sky+, que antigamente era DirecTV Go, de Gol, e muito semelhante ao Claro TV+. Ele é um serviço que vem vários canais, e dentre os vários canais que o Zapping tem, lá no meio vai estar o Zapping Esportes, que é um canal próprio dele que vai estrear no dia 20 de abril agora no Brasil. Esse é o canal que vai fazer a transmissão do Zapping para a Série C. Mas dentro do Zapping eu tenho Sport TV, posso assinar Premiere, posso assinar Combate, posso ter HBO, Telecine, enfim. O Zapping ele vai ter vários canais dentro dele, de acordo com o plano lá que se assina, que é uma diferença também com relação ao Sky+, que o Sky+, ele tem um plano único. O Zapping tem vários planos de acordo com uma quantidade de canais. Então, como eu adiantei para vocês, o Zapping vai transmitir 3 jogos por rodada, sendo 2 exclusivas. Aqui é a palavrinha do Chico Vargas, que é o head de esportes deles. Uma coisa que eles prometem para gente é ter muitas funcionalidades, então eles vão ter uma coisa que é um replay em tempo real, basicamente, que eles vão usar inteligência artificial e você pode clicar lá e ter o replay quase que instantaneamente. Eles prometem pra gente o menor delay do mercado, então eles prometem um delay menor, por exemplo, em comparação ao da Zona Nosso Futebol. Isso a conferir, né? Vamos ver como vai funcionar. E também ele tem outras funcionalidades que já tem em outros canais. Então, por exemplo, você pode voltar a programação até 7 dias anterior. Então, sei lá, você viu o jogo, vai querer rever o jogo, você pode voltar lá na programação deles e assistir novamente. E ainda vai ter o X, que é um antigo Twitter, na tela para você acompanhar o feed da rede social e para ver as pessoas comentando o jogo enquanto a partida está acontecendo. E outras coisinhas a mais que eles colocam aqui de ferramentas que eles vão colocar. E quanto custa isso na prática? A gente está vendo aqui que o Zap ele apresenta para a gente 3 pacotes. Um pacote de R$ 14,90, que é um Lite, e o Lite mais, que é R$ 19,90, e o Full, que é R$ 109,90.
A diferença do Lite para o Lite Mais é o número de dispositivos que você pode conectar. Enquanto no Lite você tem um dispositivo por vez, no Lite Mais você tem 5 dispositivos por vez. Sendo que no Lite e no Lite Mais, na minha grade, eu só tenho à disposição canais abertos. Esse é um ponto importante. Eu só tenho canais abertos, perceba aqui, Cultura, SBT, Record. Eu tenho o próprio canal linear do nosso futebol também, disponível no mas como eu falei para vocês, o canal linear só vai transmitir justamente os jogos que o Zap mostra. Então, um jogo por rodada. Canal linear do nosso futebol, enfim, não são muitos canais. Eles dizem que compensa pelo fato de você poder ter essas funcionalidades de inteligência artificial e de você poder voltar na programação. Para mim, sendo muito franco, não compensa nada. E para mim, uma grande bola fora foi justamente que eles colocam aqui na matéria que o canal do Zap Sports, que é o canal que de fato vai transmitir a Série C, ele é um canal que só vai estar disponível no pacote full. Isso é uma tremenda bola fora, porque você vai pagar um valor de R$ 109,90 por menor o delay que você promete, é um valor que está muito fora da realidade. Você tem certeza que você não vai assinar. Vamos até mostrar aqui o pacote full para vocês. Tem realmente muitos canais, Globo, Multishow, tá lá, Nosso Futebol, ESPN. Beleza, é uma gama legal de canais, mas você não assina pela Série C. Se assina pelo resto, pelo conjunto da obra. Nesse mundaréu de canal, vai estar lá o Zap Sport, que é o canal que vai transmitir os jogos da Série C. Esses 3 jogos por rodada que eu expliquei para vocês anteriormente. Você não assina um valor desse fora da realidade para o cenário brasileiro, você não assina isso por Série C. Ainda mais não tendo jogos do Remo, que é um dos principais carro-chefes da competição. E é só lá que vai passar? Não, como eu falei para vocês, você pode assinar o nosso futebol também, ou pela Claro TV ou pela Sky, que são as emissoras que são as redes de telefone de TV por assinatura que detêm esse direito de transmissão. Então, o pacote mais barato da Claro TV+, por exemplo, é R$ 34,95 por mês nos 2 primeiros meses, depois já sobe para R$ 69,90. E se você quiser incrementar isso aqui com o nosso futebol, você paga mais R$ 29,90 na sua mensalidade. Então é este valor de 34,90, no mínimo, este valor de 34,95 por 2 meses, depois vai para 69,90, mais R$ 29,90 enquanto você quiser assinar. Lembrando que a Série C ela vai durar 5 meses na fase de grupos, e caso vamos torcer para que dessa vez o Remo avance, vai ter mais 2 meses de competição. No Sky Mais não é muito diferente, sendo que o Sky Mais, como eu falei para vocês, tem um pacote único, então e que pode ser adicionado. Então ele custa R$ 44,95 por mês, com mais de 90 canais ao vivo e tudo mais, até 3 acessos. Até 30 de abril ele está com esse desconto de 50% nos 2 primeiros meses. Acabou esses 2 meses, ele vai para R$ 89,90. Só isso? Não, você tem que assinar também o nosso futebol. E assinando o nosso futebol, ele vai custar mais R$ 29,90 também. Então, você tem essa opção pelo Sky+, que é totalmente online, então você não precisa de TV, você não precisa de antena. Essa aqui é uma opção pós-paga da Sky. Então, aquela assinatura entre aspas convencional. A mais barata está custando R$ 59,90 nos 6 primeiros meses. E não se enganem com esse preço aqui, que esse valor é de adesão, por isso que ele está igual. Então, o pacote de R$ 59,90 nos 6 primeiros meses. Depois esse valor também aumenta. E aí você tem que assinar algum desses pacotes e mais R$ 29,90 do nosso futebol. Quando que compensa isso para mim? Quando você já tem. Às vezes você já tem Sky Claro na sua casa, você quer só colocar os canais do nosso futebol, você paga só mais R$ 30 por mês. Só entre aspas também, né? Vai dar condição de cada um. Você tá vendo aqui R$ 229,90 por mês, os 80 ao ano. Tem também aquela opção do Sky pré-pago, né? Que você faz a recarga quando quer. Então você tem o mais baratinho, que é esse aqui, de 12,49, que tem esse porém também, que no pré-pago você tem que garantir a fidelidade mínima de 12 meses. Isso, claro, para aqui no pressuposto que você ainda não tem. Mas você tem a opção de carregar ele com o nosso futebol. Então, valores variam de 7, 15 e 30 dias. Nos 30 dias, acaba ficando o mesmo valor do pós-pago, R$ 29,90 também. E o DAZN? O DAZN, ele tá com essa
entre aspas, a oferta, porque lembrando que ele entrou no Brasil custando R$19,90, naquela época a assinatura. Ele está agora custando R$29,50, só que no pacote anual. Esse é o valor que sai R$29,50 por mês por 12 meses. Se você quiser fazer a assinatura avulsa do DAZN, no valor mensal, ele está custando R$44,90. Então não tá fácil as opções para a gente assistir o campeonato brasileiro. Mas para quem quiser visitar as informações, estão tudo aí nos sites oficiais. A gente está abrindo aqui em tempo real para vocês. E são essas as informações, basicamente, que a gente tem das emissoras que detêm os direitos de transmissão. Agora, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Se eu quiser acompanhar os jogos do Remo, eu fiz essa conta aqui, por isso que eu vou puxar ela aqui para vocês. Se eu quiser acompanhar apenas os jogos do Remo, eu vou ter que desembolsar nas opções. Se eu assinar a Sky, plano pós-pago, pelo menos R$ 449, que é o valor que custa os 5 meses, considerando apenas a fase de grupos, porque vai aumentar se forem mais 2 meses. Para 2 meses vai ser 628,60. Se eu fizer pelo Sky+, eu vou ter que pagar R$ 509,10, R$ 101,82 por mês. E se eu fizer pelos 7 meses, eu vou ter que pagar R$ 624,20. No pré-pago são R$ 296,73, mas só que eu vou ter que pagar R$ 42,39 por 12 meses, que é a minha permanência mínima. Se eu fizer pela Claro TV+, são R$ 628,70. Eu estou falando custos gerais para desembolsar o campeonato, que dá um valor mensal de R$ 89,82. E pelo DAZN, na minha oferta mais barata, eu vou ter que pagar R$ 206,50 pelos 7 meses, porém, eu vou ter que ficar pagando os R$ 24,50 até o ano acabar, porque minha assinatura foi anual. E se eu fizer mensal e quiser cancelar assim que o Campeonato Brasileiro terminar, eu vou ter que pagar o valor de R$ 314,30. E isso eu nem estou entrando no mérito do Zapping, porque eu vou considerando que o Zapping não tem os jogos do Remo e considerando que a gente está interessado em ver apenas os jogos do Remo. Porque se eu colocar o Zapping na jogada, vamos supor, eu quero assistir toda a Série C. Se eu colocar o Zapping na jogada, eu vou ter um valor mínimo de pagamento, isso considerando que eu faço no plano anual do DAZN, que é o que dá a menor mensalidade de todas essas opções que eu apresentei para vocês, um valor mínimo de R$ 1.123,80, ou seja, R$ 975,80 só durante o campeonato, o que dá um valor mensal de R$ 139,40. É muita coisa. Isso é praticamente 10% do salário mínimo, que hoje está custando R$ 1.412. Isso partindo do pressuposto que você vai gastar apenas com as assinaturas, porque você tem que ter um celular ou um computador com qualidade mínima para rodar o conteúdo. Você tem que ter uma internet com uma qualidade minimamente razoável para você ter o streaming. E é cada vez mais triste como isso vai acontecendo, porque a gente já está num contexto de que os ingressos já ficam meio inacessíveis para as pessoas. E provavelmente o Remo vai padronizar os jogos em R$ 40, só que mesmo assim o Remo vai jogar 2 vezes por mês em Belém no máximo. Então os outros dois você vai ter que assistir em algum lugar, mesmo que você vá num bar, num restaurante, na casa de alguém, você embute aí um deslocamento. Se você vai ao estádio, estacionamento, uma água que você compra, e se você vai levar alguém, já aumenta o preço também, se passa algumas situações estressantes, porque a gente sabe que os estádios do Pará, de modo geral, não dão condições boas para os torcedores, que não nos veem como consumidores, e cada vez mais os campeonatos, os clubes vão se afastando dos seus torcedores, vai ficando mais difícil acompanhar, fica essa salada de frutas, a gente tem que, do ponto da gente precisar fazer um vídeo desses, explicando para vocês como vai acontecer as coisas, porque realmente é muita informação. É muita coisa perdida, é difícil pesquisar, é difícil ficar correndo atrás dessas informações. E a gente que ainda tem acesso a essas coisas, a gente que produz conteúdo, a gente que está sempre tendo nas notícias, você imagina aquela galera acostumada no rádio, aquela torcida um pouco mais envelhecida, que não sabe muito bem como mexer nessas coisas e fica aí sem acompanhar o seu clube de coração. Então, já tranquilizamos com algumas coisas, passamos onde os 8 primeiros jogos do Remo vão passar, os jogos seguintes já adianto que não deve mudar muito isso, vocês já entenderam aqui como funciona, como está funcionando esse contrato de transmissão para a Série C. Novas emissoras podem aparecer, vamos torcer para que sim, porque pelo menos dá opções a mais, quem sabe alguma no YouTube, quem sabe alguma televisão aberta se interessa, algum jogo do Remo cabe caindo por lá, para que mais pessoas possam assistir.
Comente aí o que você está achando, comente se você vai pagar por isso. Lembrando que a gente está falando aqui apenas de meios legalizados. A gente sabe que existem outras alternativas aí no mercado paralelo que são apresentadas, mas a gente está aqui apresentando as opções legalizadas. Não precisa pagar o Zap agora, pelo menos, a menos que você queira, né? Mas para ver jogo do Remo, pelo menos nas 8 primeiras rodadas, já está mostrado aí que não precisa. Se você já tem o DAZN, se você já tem o nosso futebol do ano passado, pode continuar com eles, que a transmissão vai continuar rolando lá. E deixa aí sua opinião sobre esse imbróglio das transmissões, se você vê perspectiva de melhora, e se você gosta também de vídeos direcionados com mais conteúdo assim, conta aí pra gente que tipo de vídeo você quer ver aqui com a gente no canal. Aproveito para agradecer pela sua audiência, convido vocês novamente a se inscrever no canal, a deixar o joinha e bora, Leão!